Grande Thiago Mel. Grande Vinícius, beleza, meu irmão? Tudo certo? E você? Boa noite, meu querido. Boa noite aí para toda a galera também que está assistindo. Obrigado pelo Show. convite, irmão. Que isso, eu que agradeço você ter aceitado. Sei que a tua agenda é corrida, você está em outro patamar. E pesada essa camisa atrás, hein? Ah, essa brincadeira, isso aqui foi no Sul-Americano aí, 2011. Cara, Ganhar um título com a seleção é legal, cara, é gratificante. Tem que ter estampado na parede, né? não, cara, não tem troféu melhor que isso aí. Show de bola. É. Bacana. Cara, seguinte, primeiro, obrigado de coração por ter aceitado o convite, tá? Até nós jogamos um pouquinho mais para tarde, para quem está acompanhando aqui ao vivo. Até você falou, cara, tem uma dificuldade para conseguir fazer hoje às 19, mas quero muito conseguir te atender. Eu falei, caramba, pelo amor de Deus, se fosse preciso, a gente começaria até meia-noite aqui, se fosse o caso, né? Opa, faz Aí, parte. Machucou? rapaz, claro. Machucou? É que goleiro vive caindo, levantando, sabe como é que é, né? Boa. Mas agradecer mesmo. Agradecer porque eu tenho certeza, já te conheço há alguns anos, tenho certeza que a nossa troca de informação aqui, de experiência, vai ser muito legal, né? E vai agregar para muita gente. Então, obrigado, cara. Obrigado por ter aceito o convite, viu? Valeu, cara. Eu que agradeço o convite aí. Sempre que eu posso falar sobre o universo dos goleiros, o treinamento de goleiro, enfim, eu fico muito feliz porque é algo que eu tenho muita paixão, muito amor pelo que eu faço. E, caraca, meu, tá difícil aqui. Deixa eu tirar esse carregador aqui, meu. Na hora que tiver descarregando, eu coloco de novo. Não, sem problema. Quem E, sabe faz ao vivo. cara, vamos bater papo aí, meu. Tô à disposição aí para poder falar sobre esse meio diferente aí de viver, de levar a vida dentro do futebol, que são os goleiros, cara. Não, bacana. Thiago, vamos aproveitar até pelo seguinte, as pessoas que acompanham normalmente são pais de atletas, né, pessoas que estão querendo auxiliar seus filhos em busca do sonho, em uma oportunidade e tudo mais, mas também eu tenho certeza que nesse bate-papo que a gente vai ter muitas pessoas que são voltadas para a área, né, da preparação de goleiro, então vamos tentar mesclar ali um tanto conteúdo para um, conteúdo para outro, tá? E até por isso eu queria que você contasse um pouco da tua história, tua trajetória, por onde você passou, como iniciou e depois trabalhando na área do futebol, enfim, fica à vontade, conta a tua história para o pessoal conhecer um pouco mais. Não, legal, Vinícius, é legal porque assim a minha história ela vai de encontro com certeza a muito do que o teu público deve te perguntar ou do que você quer oferecer para o teu público, porque como toda criança, como todo jovem, sonhava em ser atleta profissional de futebol, sonhava em ser goleiro, comecei muito cedo, com 10, 11 anos, né? Há quem comece mais cedo ainda, né? Mas eu comecei em categorias de base com 10, 11 anos no Curitiba Futebol Clube e desde daquele momento me querendo me tornar profissional, né, do futebol como atleta. Venho de uma família que já trabalhava com futebol profissionalmente, né? Um pai que é preparador físico, um irmão que era treinador de goleiros na época, inclusive. E aí o tempo vai passando, né? 10, 11, 12, 15, 17, 18, 20 anos, e as coisas não se encaminham como eu esperava lá no início, né? Então, assim, não se encaminhou para que eu me tornasse um atleta profissional. E aí tem toda aquela história de desilusão, aquela história de decepção, de você ter um sonho e esse sonho ser travado no meio do caminho. Hoje eu consigo refletir, né, sobre o que eu fiz naquele momento que talvez tivesse me prejudicado para não me tornar um atleta profissional. Na época, com pouca idade, 18, 19 anos, a gente não tem essa maturidade, poucos têm, na verdade, essa maturidade para entender, mas o legal é que sempre consegui conciliar estudo com o futebol, né, porque trabalhava, jogava na base num clube da cidade, né, e consegui sempre estudar, não precisei morar em alojamento, é um preço muito alto que se paga quando uma criança, um adolescente precisa ficar ausente, né, longe da família, e sempre tive os pais ali próximo, a família próxima, me cobrando também a questão do estudo, e quando eu me vi nessa situação de estar parando
de jogar na base, eu também já estava acabando de entrar numa faculdade de educação física. E aí foi onde tudo começou, que eu tinha certeza que eu queria continuar trabalhando com futebol, só que de outra maneira, né? Dessa vez treinando os goleiros. E, poxa, cara, são coisas que depois que a gente percebe, né? Mas, assim, depois que a gente vai ver que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida até então, profissionalmente falando, né? E assim, há muita vida também fora das quatro linhas ali dentro do futebol, né? Há muita vida, não tem só a vida como atleta, né? Não fui atleta profissional, mas 9 anos, né? Você treinando, jogando em categoria de base, você imagina que só aquilo que é vida, né? Só aquilo que deixaria você feliz, que te deixaria completo. E depois você vê que tem muita coisa fora das quatro linhas também que te deixa muito feliz e você está dentro do futebol de alguma maneira. Sim. E aprende, né? Eu lembro no bate-papo que nós tivemos em 2014, quando você falou que ia lançar teu empreendimento, né? E você sempre pensando fora da caixa, não simplesmente o que acontece ali dentro das quatro linhas, mesmo estando do outro lado agora, né? Trabalhando como um membro de comissão técnica, mas isso é bem legal, cara. E é bacana saber essas histórias, porque uma das coisas que eu falo até no curso é justamente isso, né? A gente formar o atleta e o não atleta, né? Formar o não atleta, porque muitas vezes é essa pessoa que vai buscar informação, vai se graduar, vai conhecer as pessoas no meio e vai trabalhar e pode atingir uma alta performance no que faz dentro do esporte, né? Então isso é muito legal. Pô, é exatamente isso aí, cara. O futebol a tua ideia, a tua empresa, eu acho muito interessante por causa disso, cara. Você conviveu, né, com essa realidade do atleta, do não atleta, do cara que era atleta e veio para dentro de uma comissão técnica, do cara que tentou ser atleta e não conseguiu, enfim, das dificuldades, né, que as crianças, os adolescentes têm aí para nesse meio de caminho aí até ser atleta profissional. Então, só tá de parabéns aí. O que eu puder falar para colaborar com isso aí, com o teu público, eu vou estar à disposição aqui. Show. Até vou contar uma particularidade, cara. Sabia que eu era goleiro quando menor? Ah, para. Meu pai ou minha mãe estão assistindo aqui a live e eles estão de prova. Rapaz, eu era goleiro de futsal. Era louco, E louco, aí, louco, louco. rapaz? E aí chegou. Não sabia Eu disso, não. joguei no sub-5, sub-7, sub-9, sub-11, era goleiro. Fui campeão paranaense, joguei brasileirinho, um monte de coisa. Pô, E eu que lembro que eu legal, cheguei na época, eu treinava no gol, no futsal. Só que na escola, como os meninos não jogavam futsal, era eu e mais um só, eu gostava de jogar na linha. Aí teve um dia que eu cheguei pro meu treinador e falei assim, não quero mais ser goleiro. Agora eu sou jogador de linha, sei jogar, sou bom e tudo mais. No final das contas, eu falei isso 2 semanas antes de uma competição, ele me cortou da competição. Aí eu desisti de ser goleiro e falei, deixa pra lá. Perdemos um goleiro aí, cara. Esse treinador aí, fanfarrão, hein? Sim, mas Legal. até quanto a isso, cara, minha primeira pergunta para você é o seguinte, né? Todo mundo fala que o mundo do goleiro é um mundo diferente dos demais atletas, né? Eu não sei se você concorda ou não, mas o que você me diz quanto a isso? Vinícius, eu concordo, cara. Concordo e eu te explico o porquê, cara. O goleiro, ele desde de pequeno, seja no futsal, no futsal que hoje a gente tem, no futebol, né? No 11, o goleiro sabe que só um que joga, né, cara? Então, assim, desde muito cedo já existe, isso eu pude acompanhar desde o primeiro momento que eu virei treinador de goleiro de categoria de base ali, que já existe assim um respeito por quem joga, ao mesmo tempo existe uma capacidade já desde cedo de superação, de tentar ganhar a posição, de saber pagar o preço para esperar o seu momento. Então eu vejo que as crianças, claro que tem as exceções, né? E tem que ter mesmo, mas existem os jovens aí que são goleiros e que eu trabalhei desde então, sempre souberam trabalhar essa questão da paciência, da espera, de lutar para conseguir o seu espaço, de a partir do momento que consegue o seu espaço, do quanto vai ser importante ele continuar lutando mais por aquilo. Então eu vejo que desde cedo os atletas que jogam nessa posição, né, de goleiro, eles são mais responsáveis. Eu costumo dizer assim, só que isso é uma maneira que eu faço o meu trabalho desde 2004, quando eu comecei a ser treinador de goleiro.
é mostrar os exemplos, mostrar para os goleiros que são raros os goleiros que têm um perfil que não demonstra assim. Vamos lá, vamos imaginar. Fala o nome de um goleiro. Fala o nome de um goleiro aí, Vinícius. Fala Ah, aí. Alisson? Alisson, beleza. E se você falasse outros 10, talvez 8 seriam com esse perfil. Você olha para o Alisson, você vê na imagem dele um cara responsável, um cara disciplinado, um cara sério, um cara que sabe dos riscos da posição, da responsabilidade que aquilo gera, uma postura diferente. Então, quando eu sempre falava com os meus atletas jovens, na época, até hoje em profissional, eu falo, é muito difícil você ver um goleiro de sucesso com um perfil, com uma postura diferente dessa, né? Um cara focado, um cara concentrado, trabalhador, né? O goleiro dentro do futebol é um grande trabalhador, não que os outros atletas não sejam, né? Pelo amor de Deus, a gente não está aqui dizendo quem é melhor ou pior, não é isso. Um não vive sem o outro, essa é a grande verdade. Mas o goleiro ele tem que ter um perfil de seriedade, de responsabilidade. Eu vejo que é um estilo de vida diferente, Vinícius. O goleiro tem que ter, cara. Sabe? Não cabe, infelizmente, no futebol mundial, claro que tem as exceções e cada vez menos hoje em dia, aquele goleiro boleirão, aquele goleiro que você sabe que vive na noite, um goleiro que, eu vou para a noite, eu vou para a festa, mas eu resolvo no jogo. Cara, nenhuma posição hoje está cabendo mais isso, graças a Deus, mas o goleiro muito menos, né? E aí quando você pensa em goleiro brasileiro ou do exterior aí, os tops são desse perfil, né? Então não dá para fugir disso, né? Se você quer, se você tem um filho que é goleiro em casa, se você tem um parente que quer ser goleiro, que está em categoria de base, se ele estiver fugindo desse caminho, tem que tentar colocar ele nesse trilho, porque para goleiro não vai dar certo. É justamente até por esse motivo de perfil, né? Que muitas vezes o próprio capitão do time é o goleiro ou é um jogador de defesa, um zagueiro, né? Pela essa maneira de conduta, não só dentro de campo, como fora de campo também, né? Porque isso não adianta. Muitos dizem da questão do goleiro capitão, que é o cara que enxerga o jogo de frente e tal. Eu concordo, né, com isso, mas não acho que é só isso que faz com que seja um pré-requisito para o goleiro ser capitão de um time, né? Geralmente os goleiros que são capitães são aqueles caras que se expõem mais ali perante ao grupo, que dão mais exemplos positivos no dia a dia, né? Não adianta só cobrar na palavra, né, cara? Você tem que primeiro, para você ser um líder ali, você tem que ter as atitudes, né? Para depois você poder falar. E geralmente o goleiro nesse ponto leva uma certa vantagem, porque é um dos que chegam mais cedo, é um dos que vão embora depois. Hoje em dia a gente tem muita questão de pré-treino, de complemento, eles estão sempre fazendo e todo mundo está vendo. A gente tem um atleta no Curitiba, que é o Rafael Lima, zagueiro. Todo dia, cara, ele chega pro Muralha, pro Wilson, pro Arthur, pro Marcão, pros goleiros ali, o Diego, quando tá treinando com a gente, de sub-20, enfim, vários goleiros aí, ele chega, pô, por isso que vocês têm que ganhar muito mesmo, por isso que vocês têm que ter contrato longo, que, pô, a vida de vocês não é fácil, todo dia vocês estão aqui nessa academia, depois estão no campo e não vão embora. Enfim, ele fala brincando, mas ao mesmo tempo os atletas percebem isso, né, dos goleiros, né? E eu sei que não é só no Curitiba, né? Tenho certeza que todos os lugares deve ser dessa maneira, né? Sim. E você que já trabalhou com categoria de base, já nos enfrentamos algumas vezes até, né? Já trabalhou com categoria de base, hoje trabalha com profissional, já está um bom tempo. Tá quanto tempo no profissional? Já? Então, minha primeira experiência trabalhando assim, em campeonato profissional foi em 2013, quando eu era do Atlético Paranaense e eles resolveram jogar o estadual com o Sim. Sub-23, né? De lá para cá eu só peguei equipes profissionais, né? Mas assim, o primeiro grande trabalho assim como profissional, uma equipe principal mesmo, foi no Bahia em 2016. Então é recente, sabe, Vinícius? É recente. Estou muito feliz com isso aí. Feliz agora em ver alguns comentários aí, igual o Gabriel Félix, que foi meu goleiro no Vasco, entrando. Viu o Diogo Neto também falando. Poxa, o Guto Albuquerque, Portal da Base aí no Brasil. Nos conhecemos em Belo Horizonte quando estava na seleção, o Carlos. Pô, muito legal ver essa galera participando. Mas voltando ao assunto aí, desde 2016, Vinícius. Show de bola. A partir daí. Mas até a pergunta voltada para isso tem diferença de treinamento
das categorias, da categoria de base, 15, 17, 20, profissional, tem um pouquinho mais, um pouquinho menos? Quais são as diferenças? Vinícius, tem bastante diferença. Eu sou um defensor nato de divisão de conteúdo por categoria. Eu não vejo a formação do goleiro ou de qualquer atleta sem essa divisão de conteúdo, porque tanto na parte física, como técnica, como tática, né? O treinamento de goleiro do sub-15 ele não é uma redução do treinamento de goleiro de um atleta profissional. Eu vi um treino do Muralha e do Wilson, eu vou fazer aqui com meu filho que tem 12 anos ou com meu atleta que tem 15, só que eu vou diminuir um pouco as repetições. Tem treino que até dá, tem outros treinos que não. Então, assim, é um assunto muito longo isso, né, Vinícius? Mas na parte física, principalmente, é onde você tem que tomar maior cuidado, porque tem algumas capacidades físicas que devem ser trabalhadas em algumas idades e não devem ser trabalhadas em algumas idades, né? Então, vou dar um exemplo rápido, assim, goleiro de sub-11 a sub-13. O principal trabalho que tem que ser feito na parte física em relação à coordenação técnica, coordenação motora, habilidade motora, velocidade de reação. E aí você vê, às vezes, pessoas treinando força, potência, né, que é algo que o atleta não está preparado muscularmente ainda, né? A musculatura dele não está preparada para receber, às vezes, sobrecarga, e aí acaba prejudicando o atleta, né? E do contrário, às vezes você deixou de trabalhar a força e a potência no sub-17, que é onde tem que ser trabalhado, vai para o 20, para o profissional, tentando fazer isso, ele vai ganhar, é claro, mas ele poderia ter um nível muito maior de força se tivesse trabalhado isso na idade correta, né? Então, eu acho que tem que ter um cuidado muito grande, não dá para se trabalhar igual em qualquer categoria. O treinamento de goleiro profissional já é diferente, que a gente está falando de homens, né, formados aí fisicamente, e aí tudo fica mais fácil, né? Eu costumo dizer que é mais fácil trabalhar, né, montar treino para profissional do que para base. A base exige um entendimento bem grande, por isso que eu acho que os profissionais que trabalham na base também tem que ser bem valorizados, porque não é só montar um simples treino sem pensar na divisão de conteúdo por categoria, né? Eu ia deixar para fazer esse exemplo no final, porque eu sei que o conteúdo vai ser de grande valia, mas eu vou aproveitar para inserir no que você disse, né? Muitas vezes as pessoas acham, e não é o que eu penso, óbvio, longe disso, que ser preparador de goleiro é você talvez ter jogado e você simplesmente lá no treino chutar meia dúzia de bola, né? Tá longe de ser isso. Isso as pessoas que estão acompanhando aqui vão ver que você, além de ter sido atleta, você se preparou, você fez seus cursos, você se capacita sempre. No clube que você trabalha, eu sei que é interligado, e até muito na próxima pergunta, é interligado o trabalho, tanto de categoria de base quanto do profissional, e não é simplesmente lá pegar meia dúzia de bola e ficar chutando no goleiro o dia inteiro, né? Tá vindo uma geração, Vinícius, que tá acabando com essa lenda, né, de que o treinador de goleiro é um chutador de bola. Mas durante muito tempo, talvez, né, tivemos aí os chutadores de bola e não me entenda errado quando eu falo deles, porque foram os pioneiros na profissão. Os pioneiros da profissão, e era o que eles tinham de melhor: pegar o goleiro, trabalhar a parte técnica deles, fazer chute, fazer finalização, fazer cruzamento. E se não fossem esses caras, a nossa profissão hoje talvez não fosse tão valorizada. O goleiro, todo mundo sabe que é uma das posições que mais evoluiu ultimamente aí. As mudanças de regra, você vê que geralmente está envolvida a parte do goleiro ali no futebol, e o goleiro hoje ele é uma peça muito, muito ativa, né, no jogo do treinador moderno. O goleiro hoje ele não é mais responsável só por defender a meta. Ele faz transição ofensiva, ele trabalha na organização ofensiva ali com os pés. Ele tem que ser um líder, ele tem que ser um exemplo, ele tem que ser o mais responsável. Então o goleiro ele abrange tudo, e hoje ele está sendo valorizado por isso, né? E aí o treinador desse cara ele tem que ter um conhecimento para poder inserir esse cara no jogo moderno, para poder não só ficar chutando bola, né? Mas para trabalhar a parte técnica e física e tática. E também a psicológica um pouquinho, Vinícius, porque a gente, pela aproximação, pelo grupo pequeno que a gente trabalha, 4, 5 atletas no máximo, a gente também trabalha muito a parte psicológica, né, em relação à confiança, concentração, motivação, enfim. Mas por que eu falo isso? Porque
vai muito além só do... Antigamente, chamavam o treinador de goleiro de chutador de bola porque eles se preocupavam muito com aquela parte ali físico-técnica só, né? E hoje os treinadores de goleiros têm que se preocupar mais com a parte física, com a parte técnica, mas com a parte tática, com a parte mental. Então não dá para ser só um chutador de bola, né? Sim. Por isso que tem que estar cada vez mais atualizado aí dentro do que o futebol exige, dentro do que a posição exige, para poder colaborar no treinamento desses caras aí, né? Mas fato é até, Thiago, pelo seguinte, mesmo nós trabalhando, tendo trabalhado em clube, eu trabalhando com um atleta, hoje, se eu for sentar para conversar com você sobre preparação de goleiro, o mínimo que eu preciso fazer é ficar quieto, para poder te ouvir, por quê? Porque você tem conhecimento, não só a experiência dos anos de trabalho, mas porque você sabe exatamente o que você está fazendo. Você sabe o porquê que tem que fazer determinado treino, você sabe o porquê que determinado dia tem que descansar, enfim, todo como um todo, né? E muitas vezes esses 4 ou 5 goleiros que trabalham com você, muitas vezes ou 1 ou 2 períodos dentro de campo, academia, eles passam mais tempo com você do que com a própria família. Então... a gente, futebol, nós com certeza passamos mais tempo com os atletas, com os companheiros de comissão técnica, com a família, num ano normal, né? Não como esse. Sim. E assim, é interessante o que você está falando, porque a gente não se acha e nem deve se achar o dono da verdade na nossa função, nem deve ser assim. Mas hoje eu vejo também que o treinador de goleiro está sabendo se portar de uma forma melhor para que ele tenha mais voz dentro da comissão, para que o diretor entenda realmente qual é a função. O treinador de goleiro, ele se vitimizava muito antigamente. Porque o meu é menor salário, porque eu não sou valorizado, porque o meu diretor não sabe isso, não sabe aquilo, ele quer cornetar o meu goleiro e tal, mas... E eu sempre cobrei, né, nos cursos que eu dou aí por esses mundão afora aí, mas qual que é o teu papel? Qual que é o teu comportamento em relação a isso? Né? Como você trabalha, você é mais um auxiliar dentro da comissão técnica ou você é aquele treinador de goleiro que pega os seus goleiros, vai lá pro cantinho, fica quietinho lá, faz teu trabalho, não fala com ninguém e vai embora? Né? Você apresenta bons relatórios todos os meses aí para que o teu diretor saiba o que você está fazendo. Você entra nas discussões tentando inserir teu goleiro no modelo de jogo para facilitar para o teu treinador o que ele está querendo fazer. Enfim, é claro que é um processo muito longo aí e dá um trabalho, mas o perfil do profissional de treinador de goleiro hoje tem que ser esse, na minha opinião. Sim. Falando até na transição das categorias ali, qual que é a principal dificuldade, do teu ponto de vista, dessa transição, principalmente do sub-20 para o profissional, na função do goleiro em si? Então, eu falo muito para os meus goleiros o seguinte, Vinícius, a carreira desse cara parece meio óbvio, né? Mas a carreira do atleta de base, mas estamos falando aqui de goleiro, ela, independente do histórico dele na base, porque às vezes tem goleiros que foram seleção de base do 15 ao 20, ou que tiveram um destaque absurdo na categoria de base. Ele chega no profissional, ele tem que deletar tudo isso, porque ele é mais um. E se ele entrar num jogo e tiver meia falha, que é o que ele vai ter, ele vai sair do time. Porque o goleiro no Brasil é uma culturalmente é difícil você lançar um goleiro, porque o goleiro, os torcedores, a imprensa acredita que tem que ser um cara experiente, que tem que ser um cara cascudo, um cara rodado, né? Tem vários adjetivos para isso. Mas às vezes você tem um grande talento e você tem que, além desse histórico que ele tem na base, tem que torcer e trabalhar muito para que ele faça uma sequência de jogos no profissional no início seguras, para que essa transição seja feita de uma forma mais tranquila. O goleiro é difícil, o goleiro jovem, o nível de falha, né, de aceitação à falha é muito menor do que um goleiro experiente. Então, mas esses goleiros experientes um dia tiveram que começar. Então, assim, essa transição ela é bem legal, mas ela precisa ser um pouquinho planejada, né? Se for possível, para que o histórico que o atleta tem na base ele possa valer a pena no profissional, né? Só que em relação a comportamento, né? O que eu peço para os meus goleiros muitos é assim, ó, cara, esquece tudo que você teve de destaque lá, usa isso a teu favor no dia a dia, nos treinos, por isso que você está aqui. Mas, cara, aquilo lá você não é goleiro, meu. Você vai virar goleiro aqui no profissional, né? Que é o que a gente cobra muito
E eles compram essa ideia, sabem da dificuldade que é, respeitam. E, assim, uma das coisas legais dessa transição, né, nos clubes que eu trabalhei, Bahia, eu gosto de falar os clubes para poder falar dos goleiros, né? Bahia, Paraná, Vasco e Curitiba. O do Bahia, a gente, vamos dizer assim, lançou o Jean, né, em 2017, mas um ano antes ele trabalhou com o Marcelo Lomba e Muriel. Isso fez total diferença no amadurecimento dele naquele ano, né? Hoje a gente tem no Curitiba o Wilson e Muralha. O que esses caras dão de exemplo positivo e trabalham, treinam às vezes mais do que os meninos, o que esses caras fazem em relação à referência para esses caras, esses grandes meninos que a gente tem na base do Curitiba hoje, que é o Diego, o Marcão e o Rafael, pô, é muito bom. Isso não tem como ser negativo na carreira deles, né? E Sim. no Vasco a mesma coisa, Martins Silva e Fernando Miguel. E aí a gente tinha o Gabriel Félix que está assistindo aí, tinha o João, o Jordi, que também já tinha jogado, mas que são os caras que no dia a dia aí dão uma referência muito grande para isso. Isso faz parte da transição também, a convivência com um jogador experiente, né? Então, eu vejo que a transição é um momento importante ali, desde que você saiba como planejar o lançamento de um goleiro, né? Sim. Se a gente fosse... Nós vamos montar um goleiro aqui, tá? Vamos fazer um goleiro que você fala, cara, se esse goleiro tiver tais características, esse goleiro vai me interessar muito. Quais são as características que você acredita que seja interessante para um goleiro? Tá, para eu entender a tua pergunta, você está falando assim em relação ao goleiro da base? Vamos supor, um menino precisa chegar para uma avaliação ou não? Perfeito. Um cara profissional. Isso. Não, vamos falar da base. Melhor, até para quem tá do outro lado conseguir entender. Tá, avaliação. Vou falar os critérios que eu utilizava quando eu trabalhava na base, né? Primeira coisa que eu acho importantíssimo, isso é uma opinião minha. Há quem pense diferente, tá, Vinícius? Eu estou passando a minha opinião. O que eu acho importante é que o menino chegue num clube com uma capacidade técnica básica. O que eu estou querendo dizer com isso? Se você tem um atleta, um familiar, alguém que você vai encaminhar para um teste, que você prepare esse menino, esse goleiro, para um teste, que você coloque ele no centro de treinamento para trabalhar a técnica dele alguns meses antes, algumas semanas antes, que você invista no potencial técnico dele. Porque às vezes tinham meninos, muita gente ia falar assim, pô, tem que ser um menino alto. Claro que tem que ser um menino para idade alto, acima da altura da média da idade. Isso chama atenção. Mas aí ele vai pegar na bola, ele não consegue segurar nenhuma bola. Seja a categoria que for, 11, 13, 15, ele já tem uma visão negativa, uma avaliação negativa dele. Então, uma preparação básica, uma preparação técnica básica. Que eu trabalhei num projeto, Vinícius, no Trieste, foi onde eu comecei a minha carreira como treinador de goleiro. Trieste é um clube amador, Excelente projeto, né? Aqui em Curitiba. Ele era um clube amador, é um clube amador ainda, né? Mas até hoje é um clube formador, porque manda jogadores para vários clubes do país. E na época tinha começado esse projeto. E a gente lançou lá na época a fábrica de goleiros. O que consistia isso, Vinícius? Preparar o menino, captar um menino com um perfil físico legal, uma altura, uma estatura boa para a idade, né? E capacitar ele tecnicamente de forma básica. Porque aí quando a gente mandava esse menino para um teste, ele não voltava, ele ficava. Porque eu sei a visão do treinador de goleiro que tem na base lá. O cara, opa, esse menino aí é grandão, pô, forte, pô, me interessa. Né? Aí, pô, vamos ver ele com bola. Aí o menino vai trabalhar com bola, tem os fundamentos bonitos, os fundamentos ali perfeitos, ou, né, perfeitos não, mas os fundamentos bem feitos ali. O cara fala, opa, esse cara vai me dar menos trabalho, ele aqui entrando junto com os meus e com a minha metodologia, ele vai evoluir. E aí ele é aprovado. Se ele vai dar certo lá na frente ou não, aí é uma outra situação, vai depender muito do menino, dos profissionais que estiverem trabalhando com ele. Mas essa visão ideal, eu penso assim, parte técnica em primeiro lugar, aí sim vai entrar a estatura, o perfil físico, personalidade, né? Sempre tentar escolher aquele menino que durante um joguinho, um campo reduzido, um coletivo, um amistoso, que se exponha, que fale,
que tome decisões, independente de boas ou não, acertadas ou não, mas que tome decisões, que tome a frente, né? Frieza em determinados momentos também é importante. O goleiro ele não pode se contaminar com a emoção do jogo, né? O jogo está pegando fogo, o goleiro tem que estar frio. O jogo está muito frio, o goleiro tem que estar mais acelerado, porque a qualquer momento pode vir uma bola. Enfim, só que isso são coisas que vão com o tempo na formação, ele vai ganhando. Mas, de princípio, assim, parte técnica e um perfil físico atlético legal, porque, infelizmente, né? Falando em estatura, o menino, pelo menos para a idade, ele tem que estar um pouquinho acima da média ou na média. Vou dar um exemplo. Eu não sei te dizer hoje qual que é a média de estatura do menino de 13 anos. Mas ele, na turminha dele, a gente olhando, ele tem que estar entre os mais altos. 15 anos, a mesma coisa. 17 anos, 18 anos, a gente já consegue ir para a média do futebol mundial, que hoje é 1,88. É a média da a última Copa do Mundo. Eu fiz um estudo lá, peguei os 3, tem até um linkzinho no YouTube, depois eu te mando para você divulgar se você quiser. Claro. Eu peguei os 3 goleiros de cada seleção da última Copa do Mundo, os 3, né? O primeiro, o segundo e o terceiro goleiro, somei lá e, enfim, a média foi de 1,88. Tem goleiros muito acima da média, o caso do Courtois, por exemplo, tem goleiros bem abaixo da média, que é o caso, por exemplo, do Ochoa, do Navas, mas são goleiros que são acima da média tecnicamente, os que são abaixo da média ainda. 1,88. Eu vou anotar esse número, depois me passa. 1,88 é a média mundial, da última Copa do Mundo. O top do mundo, né? Vamos lá, pegamos e fizemos a média. Aí tem média também de idade. E aí a conclusão final, né, que eu posso falar aqui, que goleiro, independente de tudo, falando na questão profissional, né, ele tem que ser bom. Em primeiro lugar, ele tem que ser bom, porque na Copa do Mundo ficou comprovado isso, que tanto goleiros altos como goleiros abaixo, um pouquinho da média, eles estavam lá jogando em alto nível, né? Então, em primeiro lugar, ele tem que ser bom tecnicamente, ele tem que resolver os problemas ali dentro de campo. E, claro, se ele tiver uma estatura próxima da média, um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, legal. A diferença, né, independente se é goleiro ou se é jogador de linha, ele tem que ter um diferencial competitivo, né? Se ele tiver abaixo da estatura, independente da posição, ele tem que ter algo que sobressai dos demais. E aí vai ser colocado na balança e ver, poxa, a tua estatura não é a devida, teu porte físico não é o devido, só que você é um extremo muito rápido. Então vale a pena ficar contigo, né? Então esse diferencial competitivo é importante. E aí, é importante o goleiro saber, né, desse diferencial, porque às vezes ele não sabe. O que acontece? Eu costumo dizer, se o treinador de goleiro ele tem um menino, vamos lá, pensar numa categoria sub-17, ele tem um de 1,90 e ele tem um de 1,83, tá? Esse de 1,83 ele tem que ser muito acima da média para ele jogar. Porque se for igual, se for muito parecido o nível dos dois, o treinador de goleiro vai preferir o mais alto. Ele tem um valor de mercado maior, ele chama mais atenção, ele preenche mais o gol. Só que nenhum treinador é louco de ver um menino um pouco mais baixo ali, né? De não colocar para jogar se ele for totalmente acima da média. Então, eu costumo falar que o mais baixo ele precisa, como você disse aí, ter um diferencial em alguma coisa, seja agilidade, velocidade, técnica. Às vezes, hoje em dia, o jogo com os pés dele é muito bom, ele é mais arrojado, ele tem mais personalidade, alguma coisa assim, para que o treinador perceba isso e faça com que ele jogue, né? E, assim, esse menino, a gente não pode mentir, ele vai sofrer porque não é fácil dar oportunidade para novos goleiros. Se esse novo goleiro for abaixo da média, é mais difícil ainda. Então, assim, é algo que tem que ser falado, a gente tem que ser sincero aqui também. Sim. Até vou dar um exemplo, não sei se você chegou a trabalhar com ele, mas eu acompanho esse goleiro, você sabe quem é, né? Acompanho esse goleiro desde 2011, e eu lembro numa Taça BH, né, já de 2011, que o jogo devia ter umas 3.000 pessoas no estádio, tava 1-0 pro time adversário, e de repente esse goleiro sai do gol e vai bater uma falta lá na intermediária. Aí eu falei, eu tava há pouco tempo ainda no Curitiba, eu falei, mas o que ele tá fazendo lá, rapaz? E depois que eu fui entender. Por isso que tá hoje no Goiás e super valorizado. Você tá falando do Tadeu. Exatamente. Ele. É um que foi... E ainda tem essa questão, né? Ele não teve sucesso no Curitiba
e não me pergunte por quê, porque eu não estava lá Não no chegou a momento. trabalhar com ele, né? Não, eu não estou aqui criticando porque ele não teve oportunidade, porque existiam outros goleiros no clube que estavam dando conta do recado, como sempre foi no Curitiba, bons Tava na goleiros. frente dele, isso é normal, né? E ele teve que buscar oportunidade em outro lugar e conseguiu, mas ralou também, não foi fácil, mas aí é como a gente falou, o que ele teve, a estatura não foi o fundamental para que ele chegasse. O que foi fundamental foi a qualidade técnica, a agilidade e velocidade dele muito grande e a personalidade. Eu trabalhei contra esse menino muitas vezes e ele deu muito trabalho na base, né? Eu trabalhava no rival na época. Sim. Ele deu muito trabalho, era muito bom goleiro e não é à toa que hoje está entre os principais goleiros do país, né? Eu achava maravilhoso, cara, ir acompanhar o jogo. E quando, principalmente, ele escanteio, né, contra, ele saindo para pegar a bola naquela reposição rápida dele, que, cara, era coisa absurda. Lá vai, É, diferencial competitivo, extremamente ágil. é competitivo. A, a saída de bola dele ali, com os pés principalmente, tranquilo, jogando ali como líbero, né? Então, É. eu fiz até questão de falar dele, porque tem essa situação também. Ele encontrou muita dificuldade, que foi isso que você disse. Estatura não era a média, né? Encontrou dificuldade e hoje está como um dos principais também, né? É isso aí, mas é batalhador, né? Sim, esse muito, viu? Bom, como é que foi a experiência de ser treinador de goleiros da seleção? Cara, em primeiro lugar, assim, poxa, um prazer, uma sensação, um sentimento de gratidão muito grande, né, Vinícius? Porque você chegar numa seleção brasileira é o sonho de qualquer profissional, seja atleta, seja da comissão técnica, né? E é uma experiência muito legal você poder trabalhar com. Lá dentro a gente tenta escolher realmente os melhores. Nem sempre a gente é o mais justo possível, né? Mas hoje em dia, com certeza, pela a maneira que a CBF trabalha, é muito difícil não estarem os melhores lá, né? Que tem muita observação para você convocar um atleta hoje, tem vários critérios, enfim. E aí você trabalhar com os melhores, você usufruir de uma boa estrutura, de a melhor estrutura que tem, na verdade, essa é a grande realidade, né? Você poder participar de competições representando o teu país, conquistar, de repente, título representando o teu país, saber que você colaborou para a formação de um atleta em seleção. É diferente você trabalhar em seleção em clube, porque eles têm escolas diferentes e você tem que respeitar, né, como que esse menino chega e não é na seleção que você vai querer mudar ele, ele vai ser melhor ou pior na seleção, né? Enfim, é muito gratificante, cara. Pessoalmente falando, assim, dá um orgulho muito grande. E uma responsabilidade ao mesmo tempo muito grande, né, cara? Porque a partir do momento que você vai para uma seleção, você, seja atleta ou comissão técnica, você vira um certo foco, assim, né? Por que esse cara faz para estar lá? Como que esse cara chegou lá? Por que é ele, não sou eu? Vamos dar uma. Olha a postura desse cara nesse jogo. Pô, esse cara aí é de seleção brasileira, entendeu? Sim. Então, assim, é muita coisa que envolve, e aí você tem que virar a chave e falar: opa, agora eu tenho que me cobrar mais em relação à postura, tenho que me cobrar mais em relação a exemplo, tenho que me cobrar mais em relação a sempre estar atualizado, porque eu preciso justificar por que eu estou nesse lugar, né? E isso acabou sendo muito legal para mim, pessoalmente falando assim, na minha carreira, porque eu me toquei rapidamente que eu precisava realmente mostrar que, poxa, eu tenho que mostrar por que eu tô ali, né? Porque às vezes um acha que é por amizade, outros acham que é por indicação, outros acham que é por isso, por aquilo, por lá. Mas aí, queira ou não, Vinícius, de 2011 até o ano passado eu frequentei a base da seleção, né? E várias gestões se passaram, vários treinadores se passaram por ali. E aí isso deixa a gente feliz porque as pessoas que vão conhecendo o meu trabalho vão gostando e deixa a gente confiante também para continuar nessa linha, né? O que é bacana até, que envolve a próxima pergunta, é em relação à CBF Academy, né? Porque hoje é o órgão máximo de capacitação de profissionais. E você ser um profissional que fala da parte de preparação de goleiros dentro da CBF Academy,
não é para qualquer um, né? Então eu acho isso muito bacana. E conhecimento tem muito a ver com você sabe coisas que eu não sei, eu sei coisas que você não sabe, a gente troca conhecimento, todo mundo aprende, né? E é legal que com todas as experiências que você está tendo, as pessoas que buscam ainda esse curso, que é da própria CBF Academy, estão buscando sabendo que você é referência. Não estão buscando do tipo, nah, mas é aquele goleiro que fez aquilo no jogo lá, não é possível que ele trabalhe na seleção e também dá aula de como um preparador de goleiro deve se portar ou o que ele deve fazer, né? É, cara, é legal assim, ó, eu aprendi com o Ricardo Drubski, que hoje é diretor do Cruzeiro, mas na época ele era diretor de base e eu tinha, isso era 2009, cara, eu tinha que dar uma palestra na Unicamp, Universidade Positiva, e eu tava, desculpa a palavra, mas eu tava cagado para dar uma palestra. E eu falei, pô, professor, pô, eu não queria participar, cara. Pô, é muito chato se expor e tal. E aí ele falou, Thiago, cara, você tem que ir, você tem que aceitar sempre que te convidarem, porque a partir do momento que você precisa falar do que você faz, você precisa entender daquilo. Você não pode ir lá contar uma historinha. Tem pessoas lá que, pô, você vai dar uma palestra para universitários, né, naquela época. Então você não pode contar qualquer história. E então você tem que se preparar. E quanto mais você se preparar para dar uma aula, mais você se atualiza. E aí eu comprei aquela ideia e falei, poxa, tem total razão. Então eu gosto muito dessa questão de dar aula. Hoje eu me sinto muito à vontade. Hoje eu nem gosto de falar da aula, né? Eu falo assim de compartilhar conhecimento por causa disso. Tem uma frase, se não me engano, que é feliz daquele que aprende o que ensina e compartilha o que aprende. Alguma coisa assim. E não Depois eu renega o cara. e aí eu, poxa, eu realmente eu me sinto um aprendiz toda vez que eu vou dar alguma palestra, alguma aula, e me sinto atualizado porque nenhuma aula é igual. Eu não sou daqueles caras que tem uma apresentação no PowerPoint e usa ela para todas as turmas, para todos os anos, eu vou mudando, sempre eu vou acrescentando alguma coisa, tirando uma outra coisinha ali que já não está tão atual e colocando. E isso é legal, porque faz com que a gente realmente se atualize na profissão. E eu sempre indico para as pessoas, principalmente da minha área, cara, fale sobre o que você sabe. Compartilhe o teu conhecimento. Não jogue um conteúdo à toa. Não jogue um vídeo na internet à toa. Jogue com conteúdo. Isso é muito legal, porque aí você tem que entender por que você está fazendo aquilo e passar aquilo para frente. Né? Perfeito. Você comentou da primeira palestra, eu lembro da minha primeira na área do esporte, foi na UEL. E eu tinha saído da UEL, não tinha me formado, não me formei na UEL. O Mazuco me trouxe para trabalhar no Curitiba. E aí muitas pessoas queriam saber como é que funcionavam as categorias de base, né? Aí eu ia falar com o Mazuco, ele falava, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Eu falei, então você deixa que eu faço? Ele, vai lá e faz. Me deu meia dúzia de slide, juntei os slides ali, né? Não tinha nem terminado a faculdade nem nada, e eu lembro da primeira. O professor Dedé, da faculdade lá da UEL, ele falou, pô, você está trabalhando no Curitiba, bem que você poderia vir daqui dar uma palestra, né? Eu falei, claro, professor, com certeza. Cheguei, rapaz, eu só não fui embora porque era eu que estava falando, porque eu não entendia o que eu falava. Mas depois daquele dia, eu comecei a entender algumas coisas também, né? E o professor, anos de palestra e aula, ele falou, você estava nervoso, né? Eu falei, nervoso? Rapaz, parecia que tinha umas 588 borboletas no meu estômago. E ele falou, eu percebi porque eu tenho experiência, os alunos não. Porque os alunos estavam tão compenetrados no conteúdo que você tinha para passar e você acabou passando a mensagem, né? E aquilo me legal, marcou, cara. E aquilo me marcou. E foi bem isso. E se não me engano, tá? Desculpe se eu falar besteira, porque eu já assisti palestra, eu assisti uma palestra tua. Se eu não me engano, foi essa palestra que você está dizendo. Eu estava na palestra, viu? Na Universidade Positivo, né? Antiga Unicamp, era Unicamp ainda, né? Foi o professor Mauro Marturelli que me chamou. Ele fez um então evento. Ele me chamava... Eu lembro, ele fez um evento, estava com um terninho, vocês todos ficaram em cima do palco, sentados numa mesa, não foi? Isso aí. Eu estava lá. Pô, legal, meu. Que coincidência, né, meu? E realmente foi minha primeira oportunidade, claro, tirando as oportunidades no curso de Educação Física, mas de falar do meu trabalho para fora foi a primeira oportunidade e a primeira vez a gente nunca esquece, como dizem, né? O Luciano Júnior aqui, que é um treinador de goleiro aí, que é eu, pô, sou fãzaço, hoje ele tá no Vitória, ele falou a frase ali, ó, feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Da Cora Coralina, inclusive ele deu o autor a autora da frase aí, né? Mas é isso mesmo, cara. E depois tudo vai ganhando experiência, vai ficando mais fácil, né?
Sim. Bom, vamos voltar aqui. Uma outra pergunta. Você consegue enxergar, provavelmente sim, né? Uma diferença do goleiro brasileiro com o goleiro europeu, com o goleiro de cada tipo de mercado? Você consegue passar um pouco da tua visão sobre isso para nós? Consigo. Você já tratou de profissional, né? Então, mais uma das coisas que a seleção te dá, né? Porque quando você vai disputar, os clubes hoje também têm dado isso na base, né? Dependendo do clube. Mas a seleção te dá a possibilidade de você ver de perto várias escolas trabalhando. Então, quando você vai para um sul-americano, para um mundial, uma competição fora, você fica de olho nos outros goleiros. Eu ficava de olho nos outros goleiros, os outros treinadores de goleiro. Quando eu podia, eu perguntava para o supervisor, pô, você sabe onde é que a Inglaterra vai treinar hoje, a Alemanha vai treinar hoje, se der, eu queria... Enfim, aí você tem que tentar usar ali, né? Mas eu vejo uma grande diferença. Recentemente a gente teve aí um prêmio da FIFA e a posição de goleiro dos 3 melhores tinham 2 brasileiros, Alisson e Ederson. Então só isso eu já vejo uma grande valorização novamente do goleiro brasileiro no cenário mundial. Eu vejo a questão do goleiro brasileiro ser mais técnico, e quando eu digo mais técnico é a questão específica puramente das técnicas de goleiro, né? O goleiro estrangeiro, né? Seja um uruguaio, um argentino, um alemão, um inglês, ele tem a técnica mais grossa, mais vulgar, não sei qual seria a palavra, mas não é tão limpa quanto a do brasileiro. E só que eles também resolvem bem os problemas do jogo. O goleiro brasileiro hoje, esses garotos que estão vindo da base, eles já estão sendo treinados, além da parte física e técnica que o brasileiro sempre teve bem desenvolvida, estão trabalhando a questão das leituras que o jogo né, das tomadas de decisão que o jogo te obriga a fazer. Por quê? Porque esses novos treinadores de goleiros aí, eles estão entendendo como trabalhar já dessa forma. E, cara, vou te falar, meus, o goleiro brasileiro vai incomodar muito o goleiro estrangeiro ainda aí, cara. Prova disso é tanto de goleiro brasileiro que Portugal tem. Hoje tem goleiro brasileiro na Bélgica, tem goleiro brasileiro na Suíça, tem goleiro brasileiro na Itália, né? E eles estão sendo contratados cada vez mais jovens, né? Eu trabalhei com o Gabriel Brazão, que era do Cruzeiro, na seleção, um ano retrasado. Ele já foi contratado pela Internacional de Milão, já foi emprestado para um time na Espanha, já chegou a jogar lá na Espanha. E goleiros que a gente não ouviu falar aqui no Brasil ainda, cara. Então, vão dar trabalho, viu, cara? Vão dar trabalho. Eu acho que vão continuar dando trabalho no bom sentido, né? O goleiro brasileiro, na minha opinião, ele é tem um grande valor no mercado mundial, cara. Um grande valor mesmo. Acho que entre os 2 serem brasileiros, isso é muito consequência de um trabalho bem feito desde lá de trás, né? De começar um trabalho e ter continuidade, se aperfeiçoando, conseguindo buscar mais espaço. E se... Opa, tá tudo certo aí? Cara, tô na sala aqui, não sei nem de onde que tá vindo esse barulho, velho. Se não explodir, não tá bom. Cara, vai parar essa porra aqui em algum lugar. Tá na torradeira. Isso aí, amigo. Quem sabe faz ao vivo. Bom demais. Pronto, parou. Isso é resultado. Colocaram de sacanagem aqui. Boa. Mas é consequência do trabalho, né? Falando só, voltando na pergunta anterior, da parte do CBF Academy, eu lembrei de um fato aqui. Tem relacionamento com esse ET, ele é um extraterrestre, né? E ele falou numa das aulas da parte de licença B, que a aula foi até no Trieste, que você estava dando uma aula sobre o goleiro como líbero, né? O goleiro ficando adiantado, porque você falou... Já sei que você vai falar. Dificilmente aqui o jogador ele não consegue fazer, por isso o goleiro pode se adiantar, não tem problema. E aí os caras tentaram e nada. Isso é importante que você fale. Não. Os 8, 9 tentaram antes dele, né? Todo mundo tentou. Aí você falou, olha aí, falei para vocês que a probabilidade de tomar um gol daqui com o goleiro adiantado é pequena. Aí vem esse ET, né? E não toma distância, faz o gol e fala, e aí, professor? Fala, não, mas você não é referência, não tem como, né? Esse ET é o Alex, né, cara? Porra, eu falei, você ferrou com a minha aula, Alex. Tá de sacanagem, porra.
Só que o que acontece, cara? Foi bom que foi ele que fez, foi o único que conseguiu. E O aí único, né? eu falei, ainda bem que craques que nem esses caras aí estão em extinção, né? Então, e Mas, aí todo mundo riu. Mas é que, assim, para que todo mundo entenda o contexto, né? Numa das aulas da CBF Academy ali, para os treinadores, né, da licença B de treinador, a gente está falando sobre a transição defensiva e aquele momento que o goleiro precisa jogar um pouquinho mais adiantado. E aí, isso aí o Micali, o Rogério Micali, ele fez uma vez numa convocação com a seleção sub-20, porque ele já gostava desse jogo, do goleiro jogando lá na frente, a equipe compactada, enfim. E ele fez os meninos da seleção, ó, para a bola aí no meio e tenta fazer. Pô, 10 tentaram e não conseguiram. E ele falou, imagine, a bola tá parada, né? Não tem marcador, não tem nada. Imagina isso aqui, bola em movimento com marcador. É difícil, pode acontecer, e se acontecer, eu assumo. Mas aí eu queria dar esse exemplo para os caras, né? E aí, quando o Alex foi lá e arrebentou com a minha aula, esse filho da mãe, e depois ele divulgou ele no Instagram dele, olha lá, ele fazendo gol, e, pô, enfim. Mas ele, ainda bem que foi ele, cara. Ainda bem que foi ele, que aí todo mundo viu realmente como é difícil, cara. Que só um craque mesmo para conseguir aquilo ali, cara. Então acabou que ele arrebentou com o momento na aula, brincando, mas o exemplo ficou muito legal ali também naquela hora, né? porque esse em jogo, impressão com marcação, nem Pelé fez, né? Nem o Pelé fez. Nem Pelé fez. Isso aí tem que ser comentado também, né? Tá bom esse samba aí, Vinícius? Opa, para animar bem a live, né? Deixar bem animado. Bate-papo gostoso, cara. Tá bacana, gostei. Gostei. Que bom, que bom. A ideia é essa. Isso aí. O Rafael Ianoski aí, rapaz, esse é fera, hein, meu? É? Assessor de imprensa ali do Curitiba, fotógrafo, cinegrafista, assessor. Esse é fenômeno, hein? Caramba, As fotos fera que tem no meu Instagram do Curitiba é desse cara aí, meu. Rapaz, é só foto estilosa, né? Falando, rapaz, temos um modelo aqui. Esse cara é bom, meu. Faz uns milagres aí. Show. Photoshop é a especialidade dele. Tem que ser. Eu falei, mete Photoshop nas minhas fotos lá, que não dá, meu. Pô, tô cheio de pé de galinha aí, tá foda. Boa. Bom, vamos lá. Ah, Para você, qual que é a importância, principalmente da criança ali que tá antes dele entrar no clube ou até quando ele está no clube, qual que é a importância dele escolher um goleiro como ídolo, né, para auxiliar na sua formação? Como é que você vê isso, a visão, né, de quem está acima, ela ter um ídolo, né? Eu não posso negar, eu sou próximo do Alex, mas toda vez que eu sento para conversar com ele, rapaz, eu me tremo inteiro, porque para mim ele é fora de série, né? O que você acha sobre isso? eu acho que não só para o goleiro, como para qualquer posição no futebol, né? Para a vida, na verdade, referência é tudo, né? A criança que tem em casa uma boa referência, seja o pai, seja o irmão, seja a mãe, seja a avó, o avô, o atleta que tem uma referência, mesmo que ele não conheça. E aí eu falo muito nos clubes que eu trabalhei, eu tive a sorte de ter referências no profissional, né? Goleiros, referências, para que eles colaborassem na formação do atleta, né? E aí, quando eu digo referência, é assim, para goleiro é mais importante ainda, Vinícius, porque hoje em dia, né, com os grandes ídolos que a gente tem aí no futebol, né, cara, com os grandes valores que esses atletas ganham, né, seja de linha, seja de goleiro, mas o atleta de linha ele está muito mais em evidência que o goleiro, independente de tudo isso, né? E aí o menino, para se apaixonar por um ídolo, né, para ter um atleta como referência, o cara tem que ser carismático, né? Ele tem que ser carismático. Então, assim, hoje eu vejo os goleiros do Brasil, né? Eu fico muito feliz vendo o Alisson, o Ederson. Eu estou falando desses dois porque são goleiros de seleção, né? E estão em alta, sempre em um alto nível jogando. Eu fico muito feliz porque esses caras, eles ajudam com que a gente tenha mais goleiro brasileiro, né? E mais meninos querendo ser goleiros no Brasil, né? Porque hoje as crianças estão acompanhando muito, às vezes mais o futebol internacional do que o próprio futebol nacional, infelizmente, né? Então eu vejo que assim a importância que os goleiros
tem para que novos goleiros sejam formados, né? Porque para o menino ser goleiro, ele tem que ir lá atrás, ele tem que ter tido uma referência. Eu quis ser goleiro por causa do Tafarel em 94. Né? Aquilo foi um start para mim que eu falei, pô, eu quero ser igual esse cara, meu. Eu quero pegar pênalti, eu quero ser goleiro. E eu não queria ser igual o Romário, eu queria ser igual o Tafarel. Então, eu vi aquilo e quis, né? Claro que eu tinha também um exemplo em casa, enfim. O meu irmão tinha sido goleiro, um tio que tinha sido goleiro, mas pô, o Tafarel foi tudo. E aí, quantos goleiros não são goleiros hoje por causa do Tafarel, por causa do Rogério Ceni, por causa do Marcos, por causa do Dida, né? É referência, cara. Então, assim, se você tem em casa um filho que gosta de um goleiro, que vê um goleiro como ídolo, assim, eu acho que você tem que incentivar muito. Eu costumo falar que a partir do momento que a criança cai na grama, no futsal, seja lá onde for, fazendo uma defesa, e o time dele vibra com aquilo e fala, pô, você é fera. Cara, o menino se apaixona por aquilo. É difícil tirar ele dessa posição, cara. É bem difícil. As referências, em alguns casos, elas acabam sendo os mentores, né? Mesmo que as pessoas não... O mentor não está próximo, mas com a atitude que ele transparece, com o que ele passa, né, no dia a dia, não só dentro quanto fora de campo, isso molda o caráter até da criança que está querendo ser como ele, né? E eu acredito muito na situação dos mentores, porque o mentor nada mais é alguém que está numa posição que eu gostaria de estar também. Isso não é inveja, isso é espelho. Né? Isso é espelho. Você fala, poxa, o que esse cara tá fazendo para chegar ali, né? Deixa eu dar uma olhada, né? Deixa eu seguir os passos de uma forma. É isso aí. Porque o sucesso sempre deixa rastros, né, cara? Por isso que eu fico muito chateado quando eu vejo exemplos negativos de goleiro no dia a dia, no campo, na entrevista. Eu fico chateado, né? Porque eu cobro muito isso dos goleiros que eu trabalho, né? Porque eles às vezes não têm noção do quanto eles são exemplos, né? Para a sociedade, né? Eu tive um goleiro aqui que eu não vou falar nome, mas num desses hotéis aí no Brasileirão, um hotel super alto, ele tirou uma foto no Instagram, tipo, fingindo que ia pular, porque o hotel é muito alto. Eu tava no meu quarto, na hora eu saí, eu fui pro quarto dele, falei, cara, apaga essa foto, meu. Pô, mas por quê, cara? Pô, você tem noção de quantas crianças seguem você, cara? Tem ideia de quantas crianças vão tentar fazer uma merda dessa aí e pode cair, cara? Pô, é mesmo, né? Cara, é assim, estou falando de um detalhezinho bobo, né? Mas imagine no campo você fazer uma besteira, ser expulso de forma indevida, você falar uma besteira numa entrevista. Então, as referências também têm que entender a posição delas e saber como agir. Eu vi uma entrevista do Alex contigo aí, né? Uma live, e ele fala que acho que o filho dele, né? Falou que ia ser profissional com 14 anos, alguma coisa assim. Muito legal o que ele fala. Você tem que estar preparado, não é para ganhar dinheiro, né? Você tem que estar preparado para escutar a cobrança na panificadora, na escola do filho e ficar quieto. Você tem que estar preparado para te pararem para tirar foto. Você tem que estar preparado para, depois de um jogo, de repente, não sair de casa, dependendo do time que você está, se você perdeu. Né? Tem que estar preparado para tudo, né? E ter paixão naquilo. Então, eu vejo que a referência ela tem um papel fundamental, respondendo a tua pergunta, na formação do... falando nele, quem entrou aí. Opa! Acabamos de falar, apareceu o homem. Aí. Quantos meias, quantos jogadores, de repente, não quiseram virar jogador vendo esse cara jogar, né? Só que aí, assim, vendo o comportamento dele, quantos caras não viraram jogadores porque seguiram o comportamento dele. Né? E quantos outros deixaram de ser jogadores, por mais talento que tivessem, porque talvez não tiveram um comportamento parecido com o que ele teve, não pagaram preço, não tiveram disciplina. Então, eu penso que dessa forma, o ídolo, a referência, tem um papel fundamental. Né? O sucesso, seja ele qual for, ser um jogador profissional, se formar, ser um membro de comissão técnica, ele se resume nos detalhes mesmo. E você disse que nesse caso que você contou, não foi um detalhe besta não, tá, cara? É um detalhe muito grande, que muitas vezes eles não têm noção, né? Porque um simples fato pode acarretar uma tragédia, uma coisa que não tem, não tem como controlar, né? Então, exatamente. Esse é um detalhe, por isso até a pergunta voltada para isso, né? Não sei se o Alex está acompanhando aqui, mas já comentamos que o Alex acabou com a tua aula aqui.
caras não sabem brincar, né? Deu com a minha aula, cara. Faz parte. E não tem que foi, mas foi repetindo. Foi bom porque ele mostrou que são poucos os craques, na verdade, que conseguem fazer um gol do meio de campo encobrindo o goleiro, né? Ainda bem que foi ele. Imagina se fosse se fosse você nessa aula que fizesse esse gol. Ia acabar com a minha aula. Eu falo, não, parou por aqui, esquece o que eu falei. Não, eu confesso que eu não tenho capacidade para fazer ali um arremate dessa. Tô te desmerecendo, né, meu? Não. O negócio sempre foi a curta, tá? Sempre foi a curta. A penúltima pergunta, até, Thiago Mel. Você já comentou um pouco sobre isso, até porque eu sei que você, antes mesmo da gente bater esse papo, eu já acompanhava esse trabalho seu, né? Eu já sabia que você tinha esse trabalho quanto à questão da fábrica de goleiros, né? E essa é mais voltada até para quem está acompanhando, para quem está querendo trabalhar como preparador de goleiros, começar a entender um pouco mais como funciona. Queria que você desse a sua opinião sobre essas escolas específicas, né, de goleiro, e de que maneira que esse pessoal também pode agregar mais para poder formar mais goleiros, poder ajudar mais ainda esses atletas. Então, Vinícius, eu vejo que hoje tem um ramo muito... Tem uma área de trabalho muito aberta ainda em relação ao treinamento específico de goleiros. Muita gente vê o treinamento de goleiro e só pensa num clube, só pensa só consigo trabalhar dentro de um clube. Quantas escolinhas de futebol que existem em Curitiba? Você tem ideia ou não? São 230 escolas licenciadas. E dessas 230 escolas licenciadas, quantas têm treinadores de goleiros? Não, 230 escolas licenciadas. Entre outros projetos, passa de 500. Mas passa de 500. eu vou falar... Então, desses 500, eu sempre falo nessas palestras que eu dou também, quantos tem treinadores de goleiros? Você quer começar? Tem um mar de oportunidades. Caminhão, né? Um mar. Talvez você não vá começar ganhando rios de dinheiro, mas você tem aonde começar, aonde testar uma metodologia, aonde iniciar um trabalho. E toda escola de futebol tem 2, 3, 5, 6, 10 goleiros e depende de você, do teu trabalho, angariar mais goleiros, né? Então, assim, eu vejo uma área muito boa para ser explorada ainda, né? Tanto a outra coisa, o futebol amador. Hoje a gente tem aqui de Curitiba o Samuel, que tem um aplicativo chamado Goleiro de Aluguel, que está conquistando o Brasil inteiro. Está até com uma dificuldade, óbvio, nessa época de pandemia, mas é muita gente que quer jogar no gol, cara. E quantas pessoas, de repente, trabalham, né, ou tem algum projeto que melhore a técnica desses caras, né? Mas, assim, vamos voltar ao foco aqui da tua, né, que é a questão da formação. Tem muita área, né, muito local para trabalhar, para desenvolver uma metodologia. Tem muitos clubes de base que tem apenas um treinador de goleiro para 4 categorias. De repente você levar seu currículo lá, querendo trabalhar. Eu vejo que tem bastante espaço para trabalhar, sim. E o principal é você entender que você não vai começar no Corinthians, no Flamengo, no Curitiba. Você não vai, né? Para começar, tomara que você consiga começar num grande clube, mas poxa, você tem que tentar começar por baixo, ir crescendo e fazendo uma rede de contatos, indo atrás de informação, atrás de atualização, e buscando as oportunidades, né? Essa é a grande, eu vejo dessa forma, né? O treinamento de goleiro. O que você comentou é muito interessante mesmo, que só em Curitiba, nós estamos falando daqui, falando só de Curitiba. Só em Curitiba tem esse mar de oportunidade, né? Porque eu não conheço nenhum time que joga sem goleiro ainda, independente da categoria, né? Olha quem entrou aí, Muralha. Olha quem entrou aí. Que momento. Grande Muralha. Falo bastante dele até. Grande Muralha. Show de bola. Que honra, hein? Mas isso é bacana mesmo, cara, porque você não consegue jogar sem goleiro. E você tem uma preparação. E você que quer ser preparador de goleiro, você tem esse mar, esse oceano gigante para poder trabalhar. É até muito bacana porque você começa de baixo, entendendo como é que funciona, para depois o próximo degrau, depois o próximo, né? Você não caiu de paraquedas onde você está, né? Eu costumo dizer que as pessoas, os profissionais que trabalham futebol, eles têm que cumprir processos, cara, tem que pagar o preço. Eu não tenho nada contra quem começa lá de cima já, mas assim, dificilmente quem começa
vou dar um exemplo de um grande jogador que parou de jogar, por exemplo, e começa no profissional. Ele talvez sofra um pouquinho, né? Porque uma coisa é você ser atleta, outra coisa é você trabalhar dentro de uma comissão, né? E às vezes não é só questão de você começar lá embaixo, vou começar no sub-11, não, mas se preparar para isso, né? Eu gosto de citar de novo o Alex nessa situação, porque é um cara que parou, esperou um bom tempo, foi para uma outra área, tal, estava na licença B da CBF, ele poderia ter entrado na A se ele quisesse, ele quis ir para B. Então eu digo assim, cumprir processo, pagar o preço. E eu vejo que esse é o caminho, né? Para você estar dentro do futebol e ter um sucesso, né, cara? Sim. Lembro até da minha própria história, né? Porque eu não joguei, não participei de categoria de base, nem um clube de formação, nada. E eu falei, eu vou trabalhar futebol. Comecei dando treino de futsal para sub-5 e sub-7, que até então eu queria trabalhar com futsal. Depois eu falei, melhor não, né? E questão do futebol de campo, fui dar treino, sub-11, sub-13. E eu não tinha experiência nenhuma. E para mim foi a melhor coisa que eu fiz. Eu fiquei Claro. ali acompanhando, entendendo como é que funcionava. Você acerta. Erra, acerta. A cobrança não é tão alta, né? Porque quanto maior o nível, maior o tombo também, né? Isso, a cobrança é maior, então você tem que estar atento quanto a isso também, né? Mas legal, cara. E minha última pergunta, até gostaria de comentar alguma coisa antes, voltada a alguma coisa que a gente esqueceu de bater papo aqui, que você acha relevante comentar? Não, cara, por enquanto não. Talvez no final a gente faça umas considerações aí, finais, né? Mas por enquanto não, mete bala na pergunta aí e depois a gente... Show. A minha última pergunta é mais... Nós já nos conhecemos há tanto tempo, sei que você acompanha até o trabalho que estou fazendo junto à trilha do futebol, né? Que a ideia é orientar pais, mães responsáveis quanto os melhores caminhos para eles também conseguirem encontrar oportunidade, conseguir saber o que é verdadeiro, o que não é também, né? Porque a gente sabe o quanto de promessas furadas tem por aí, né? E você tem uma coisa que a gente fica bravo com isso, de pessoas que aproveitam esse sonho dos jovens para explorar, para, enfim, isso a gente fica, né? De um jeito que, cara, eu realmente perco a linha quando eu vejo esse tipo de coisa. E eu queria saber a tua opinião sincera quanto a isso, né? De compartilhar esse conhecimento, de poder levar informação para esses pais, poder... E até antes de você fazer esse comentário, nós estamos no bate-papo TDF de número 20, né? Todo domingo eu convido alguém da área do futebol para bater um papo, né? Sempre um expert, no caso hoje foi da parte de preparação de goleiros. E quando eu comecei a falar, cara, eu preciso trazer um preparador de goleiros. Eu não vi outro nome para trazer a não ser o seu. Justamente pela... Isso eu não preciso puxar saco teu não, porque a gente já se conhece faz tempo. Isso aí, eu vou ter que pagar o jantar, então já lascou, né? É verdade. Mas pelo conhecimento que você tem, eu falei, cara, preparação de goleiro, preciso trazer o Thiago Mel para poder falar sobre isso, né? Porque realmente sabe. Então esse é um trabalho que a gente está fazendo já com um bom tempo. E eu queria saber a tua opinião. Tua opinião, o que você acha, se você acha válido, enfim, fica à vontade. Cara, primeiro, novamente, né, te agradecendo pelas palavras. Eu não me considero referência para ninguém, embora às vezes as pessoas falem isso para mim, eu me assusto e tento me portar como um cara que é compartilhador de conhecimento. É isso que eu tento fazer, porque eu sei a dificuldade que é, hoje em dia um pouco menos, mas dificuldade que é de você saber como é que alguém que está no futebol profissional trabalha, alguém que está na base trabalha, o que deu certo, o que deu errado. Então, eu agradeço muito pelas palavras aí, por me considerar isso, né? E assim, eu acho muito legal o teu trabalho, a tua ideia. Eu trabalhei muitos anos na base, no total foram 9 anos, se não me engano. E um treinador, eu não vou lembrar agora o nome, cara, mas eu sei que um treinador na base falou para mim assim que a gente é vendedor de sonhos. E essa é uma grande realidade, cara, porque a gente lida, né? Quem trabalha na base lida diariamente com sonhos, cara, com meninos, com atletas, com sonhos de família, não só sonho daquele menino. E isso é algo muito sério, cara. Se você levar isso por um caminho maldoso, você consegue iludir muitas pessoas, né? Se você não for sincero, se você só falar o que o atleta quer ouvir, só o que a família quer ouvir, você acaba iludindo e às vezes arrebentando com o sonho de uma família inteira, né, cara? Então, assim,
Eu acho muito legal o teu trabalho porque você faz justamente isso. Você passa de uma forma muito legal, muito natural e com o conhecimento de causa que você tem, porque trabalhou muito tempo nessa área, a realidade. O que é o que é o caminho que esse atleta tem que percorrer de uma melhor maneira para que ele talvez tenha mais sucesso, o que não vai garantir nada, né? A gente sabe que é um funil realmente, né? Começa com muito atleta e vai diminuindo, são minoria os que chegam, e hoje em dia o mais perigoso de tudo é que o atleta com 16, 17 anos ele já tem um contrato profissional e a família ou o menino acham que ele já é um jogador profissional e ele não é. Aí a gente volta lá naquela história dos goleiros, da transição dos goleiros, né? Tudo que você fez na base agora corta, que agora é uma nova vida no profissional. E muitas vezes pelos bons exemplos que acontecem, às vezes, de um menino de 17 anos ser vendido, como o Ian Couto aí do Curitiba, né? Que são as exceções. Essas são as exceções. E às vezes os pais mesmo se empolgam, e eu sei que você às vezes coloca o pai com o pé no chão, coloca o menino com o pé no chão, coloca a família toda no menino entendendo como que é o processo. É um processo árduo, é um processo que não é fácil. Se estiver sendo fácil, ou o cara é um fenômeno, ou alguma coisa errada tem. Essa é a grande verdade, né, Vinícius? Então, o que falta mesmo, na minha opinião, e que é o que você está oferecendo, boa orientação, né? O que fazer, né, com esse menino nesse momento, né? No momento do teste, no momento de assinar um contrato, no momento de ser negociado, né? Eu acho que você tem credibilidade para isso, né? Então, você está de parabéns, eu sou fã desse projeto, né? A visão que eu tenho desse projeto é essa, eu não sei se eu tô certo no que você está propondo fazer, e está sendo muito legal, cara. Está sendo muito legal e eu espero realmente que você tenha muito sucesso, porque eu sei que você vai oferecer muito sucesso para outras pessoas com isso, né? Pô, que legal, cara. Fico contente com o comentário. E para mim, que você que já está há muito tempo, já conhece a área, já viu de tudo também nesse mundo, receber um feedback positivo desse é legal, cara. Obrigado mesmo. E bom, Vinícius, Fechou. cara, e mais uma vez eu te agradeço aí pelo convite, né? Acho que a gente bateu um papo legal sobre esse universo dos goleiros aí, dando alguns exemplos, né, de como é o trabalho, né, de como é árdua essa posição, mas ao mesmo tempo, cara, assim, independente, o que eu gostaria de falar, assim, como um recado final, cara, que independente do atleta virar goleiro profissional ou não, essa posição você pode ter certeza que você vai formar um cara que é formado como goleiro, independente de ele virar jogador profissional ou não, ele vai virar um grande cidadão, cara. Vai ser um cara responsável, vai ser um cara com muita paciência, um cara centrado, concentrado, focado, porque é isso que a posição exige, né, diariamente, né? E é assim que eu me enxergo, tentando ter sido goleiro e não conseguindo, mas me tornando um profissional do futebol. E eu acho que em outra área eu também teria esse mesmo perfil hoje em dia, assim, cara. Legal, cara. Até tem uma frase, eu trabalhei no PSTC há 1 ano e meio, tem uma frase no refeitório que eu falo em quase todas as lives, que o atleta tem vida curta, mas o homem é para sempre, né? É isso aí. Independente Perfeito. se o, independente se o atleta ali ele tem uma carreira de 10, 12, 15 anos, 20, dependendo do goleiro, né? O goleiro jogando até um pouquinho mais, até, mas que isso é muito pouco perto da formação do homem como um todo, né? Então, esse tipo de experiência, esse tipo de conhecimento, batendo com o que você disse, se grande trabalho, você mesmo falou, a questão do funil é apertado, mas grande parte do trabalho você já tem consciência que alguns atletas vão chegar e outros não, mas também se preocupar com que esses atletas que não vão chegar, não vão conseguir buscar o objetivo, que eles consigam buscar outros objetivos que também estão entrelaçados, mas principalmente se formar como cidadão, né? Então, cara, legal o posicionamento. A gente nunca conversou sobre isso, mas não esperava menos de você. Show de bola mesmo. Valeu, Vinícius. Eu que agradeço aí, cara, mais uma vez o convite. Espero que tenha sido legal, que o teu público aí tenha gostado.
Feliz com a participação de todos, né? A gente sabe que não dá para responder tudo ali que a galera fala, porque senão vão fugindo os assuntos, né? Sim. Mas eu, particularmente, quero agradecer a participação de todos, ficar escutando esse cara feio falar aqui por 1 hora e pouco. Esses 2 caras feios, na verdade. 2 caras feios ainda, né? Falando por mais de 1 hora aí não é legal, né? Mas eu fico feliz aí com a participação de todos e, mais uma vez, obrigado, cara. Show de bola. Obrigadão, viu? Uma excelente semana de trabalho para vocês. Também para todo mundo aí. Fica à disposição. Valeu, meu queridão. Até mais. Falou.